Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula aqui, ainda nesse tópico, complexíssimo, que é os aspectos históricos em especial. Eu queria chamar a atenção, pessoal, para começar aqui, para essa palavra aspectos, porque ela coloca dentro de uma certa generalidade, muito e bastante ampla, vários aspectos que podem ser contemplados numa prova como essa. Desde aqueles aspectos que você julgue ser mais importante ou não. Às vezes um detalhe, às vezes uma data, às vezes uma coisa que parece muito mais uma curiosidade, digamos assim, do que propriamente algo de extrema e absoluta relevância. Mas na dúvida disso a gente vai explorar aqui a maior parte dos aspectos que a gente conseguir fazer, meio que sem, digamos assim, uma ordem. Por quê? Porque essa palavra mesmo ela coloca isso, Essa palavra aspectos aqui é como se fosse, digamos assim, características ou caracterizações, gerais. Então, não tem especificação aqui se é na área, por exemplo, da cultura, na área da educação, Então, a gente vai fazer algo assim mais panorâmico mesmo, digamos, ok? Na aula passada, a gente abordou, vários aspectos em relação a detalhes, por exemplo, do pavilhão, da bandeira, do brasão, do hino, do brejo, de datas, de acontecimentos político-administrativos e por aí se vai, certo? Então hoje aqui eu queria começar explorando uma questão que eu acho bastante relevante. Inclusive essa questão tem uma relação com o edital do concurso, com o quadro de vagas. Pela primeira vez vai se abrir concurso e vagas específicas para escola indígena, de Brejo Santo. Eu trouxe aqui essa matéria muito interessante que é da Universidade Federal do Cariri, em que diz que a primeira escola indígena em tempo integral do Cariri, em Brejo Santo, é implantada com contribuição da UFCA. Então, a primeira escola indígena em tempo integral do Cariri. Esse fato ele é duplamente relevante. Ele soa como um fato, digamos, até inclusive de atualidade, porque isso aconteceu no ano passado, em 2024, e ele tem uma relevância, enfim, cultural, histórica, social, que a gente não pode deixar passar. Uma coisa dessa daqui pode sim aparecer numa prova, sem a menor sombra de dúvida. Não estou dizendo que vai aparecer, mas é algo muito relevante. Lembra que eu falei no tópico que a gente estava sobre esse tópico aqui, ó, é, meios de comunicação do Brasil e cobertura de temas atuais, Isso, inclusive, esse tópico aqui poderia cair dentro desse tópico. Por quê? Porque isso repercutiu bastante em sites, no rádio, inclusive na TV também e outros veículos de comunicação. Então a gente tem que ficar ligado. E aqui se trata da Escola Indígena em Tempo Integral Ixu Cariri, Ixu Cariri, que é o nome de um povo indígena, de acordo com o decreto que foi assinado no dia 15 de fevereiro, então no começo do ano passado, olha aí, basicamente há um ano atrás, e funcionará no sítio Baixio dos Baixos, que fica na zona rural aqui de Brejo Santo. Essa escola ela já foi inaugurada, Ela foi inaugurada aqui dia 19 de fevereiro de 2024. E é uma instituição que aqui, ó, ela deve unir os conhecimentos ancestrais, ou seja, ligados a esse povo, certo? Aos povos originários e os conteúdos tradicionalmente ofertados nas escolas regulares, digamos assim. Então tem uma mescla, tem uma união aqui de você preservar esses conhecimentos ancestrais comunitários a esses povos originários, mas também não abrir mão da base comum, que é ofertado no currículo, digamos assim, de outras escolas. Então, na implementação, na elaboração do projeto, a Universidade Federal do Cariri e o IFE, que é o Instituto de Formação de Educadores, está percebe-se bastante atuante nesse processo, vão auxiliar na elaboração do projeto pedagógico, escolar, na metodologia, nos materiais didáticos, Então, no edital aqui, inclusive do concurso, no quadro de vagas, tem vagas previstas para essa escola, tanto para professores, salvo engano, são 4 vagas, E também tem uma vaga para antropólogo, certo? Então, perceba que até nesse detalhe isso tem uma relevância para esse concurso em específico. Aqui o professor William, que é um professor da UFCA,
ele diz que a escola vai atender os estudantes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. A primeira aula, a escola já foi inaugurada e a aula inaugural foi realizada pelos mestres Cacique Raimundo Exu Cariri, Tio Peba e pela mestra Tia Toninha. Então são pessoas aí, tudo indica que da própria comunidade, até porque seria uma coisa descaracterizada convidar pessoas. Então são pessoas que têm uma relação cotidiana, histórica, ancestral com esse local. Tem uma informação importante aqui também, que a UFCA vai submeter uma proposta de licenciatura intelectual indígena que vai ser ofertada na própria UFCA. Aqui em Brejo Santo tem um polo da UFCA, que é a Universidade Federal do Cariri, né? Então, essa informação aqui, esse quadro, ele é muito interessante porque traz um tema que ao mesmo tempo é atual, inédito, digamos assim, a primeira escola indígena em tempo integral do Cariri é aqui de Brejo Santo. Então, esse tema aí ele é duplamente, triplamente relevante, ok? Aqui eu também peguei um pouco de alguns aspectos dessa localidade, porque lá tem um museu, o Memorial Exu Cariri, né? Ele foi criado em 2018 por lideranças do povo Exu Cariri e o objetivo desse museu é de guardar as memórias e os artefatos da história desse povo. Essas informações aqui você pode encontrar no mapa cultural do Ceará, como eu coloquei aqui a referência, né? E tem uma figura central que é o Raimundo Exu Cariri, que ele guardava artefatos feitos pelo povo, né? Exu Cariri encontrados na mata, e ele decidiu assevar, decidiu guardar esse material num quartinho, né? Junto com fotos da família. E aí, com essa valorização, digamos assim, mais recente, né? E essa visibilidade da valorização da identidade de Exu Cariri, o quartinho ele se tornou um lugar de conexão com a memória e a ancestralidade desse povo. O memorial está articulado com a rede cearense de museus e tem o apoio da Universidade Federal do Cariri e no campus Brejo Santo. E hoje é um local de encontro de conversas de pessoas das aldeias. Se você for buscar em matérias, você vai encontrar fotos de pessoas reunidas em torno desse espaço, que é algo assim de uma extrema relevância. Aqui é uma curiosidade interessante, a palavra Exu é referência ao nome do local de residência, na língua cariri quer dizer queimadas, né? É importante registrar que parte deles migraram para vários lugares do Ceará e do Pernambuco por causa da construção do açude do Atalho, né? Que fica localizado ali entre aqui, Brejo Santo e Jati, que é um município vizinho. Parte dos lugares da memória Exu Cariri hoje estão submersos pelo açude, localizado próximo à aldeia Queimada, onde nosso povo está retomando a luta indígena. Nesse processo memorial que fundamos, quem está falando aqui, quem escreveu esse texto foi o Raimundo Exu Cariri. Os indígenas apresentam a natureza como parte do seu corpo e faz uma analogia com o mesmo, certo? Então, eu acho essa questão aqui bastante interessante, e se isso não figurava assim como uma coisa importante para cair em prova, hoje em dia já é um tema que deve ser bastante considerado, ok? Eu trouxe aqui nessa exposição de hoje, como vocês podem ver, alguns pontos assim físicos relevantes, importantes. Aqui eu coloquei o Museu da Pedra do Urubu, que me arrisco a dizer é o ponto turístico mais visitado e mais conhecido aqui em Brejo Santo, o local onde os professores levam alunos. Já levei várias turmas lá, já fiz também trabalhos, inclusive publiquei sobre esse espaço aqui. Eu coloquei um museu, mas na verdade o museu faz parte de um complexo, conhecido como Complexo da Pedra do Urubu, que envolve desde o Museu da Pedra do Urubu, que é onde está reunido ali, arcevado, uma série de materiais, de artefatos históricos, indígenas também, fossilíferos muito importantes, né? Mas também tem a Pedra do Urubu, que é um monólito, um bloco rochoso que apresenta feições humanas que foi atribuída à face de Cristo, porque ela tem um olhar, digamos assim, direcionado para a Igreja Sagrado Coração de Jesus, né? Aqui em Brejo Santo. Não tem toda uma simbologia envolvida. E esse museu ele foi fundado no ano de 2007 por Tony Santos, que é o Tony Antônio dos Santos, que é uma pessoa extraordinária, um amigo querido. Ele é ambientalista, enfim, historiador também. E o Tony
ele começou a guardar artefatos, né, de doações de moradores na sua residência. Ele já me contou essa história várias vezes. E de repente a casa dele estava se transformando num museu também. Então o museu começou dentro da casa do Tony, né? Então esse museu que está localizado no bairro Alto da Bela Vista, aqui em Brejo Santo, próximo às formações geológicas da Pedra do Urubu e da Pedra do Sapo, que também são patrimônios naturais tombados pelo município. Foi fundado em 15 de novembro de 2007 pelo líder comunitário Tony Antônio dos Santos. O acervo do museu está composto por materiais culturais, arqueológicos, religiosos, banners, equipamentos eletrônicos antigos, né? Tipo assim, moinho, aquele ferro à brasa, radiola, toca-disco, discos antigos. Então, tem um acervo assim, bastante interessante. É um ponto referencial em termos culturais, também históricos, fossilíferos, sendo bastante visitado por estudantes locais e turistas eventuais. Um outro ponto também que merece destaque é o Museu Municipal Historiadora Marineuza Santana Basílio, né? Que é um equipamento gerido pela Secretaria de Cultura, aqui Turismo e Eventos de Brejo Santo. Ele foi um museu, o idealizador foi o Miran Basílio, né, que é vereador aqui na cidade, também foi secretário de Cultura, é historiador também de formação, e ele foi quem idealizou esse museu, que foi inaugurado em agosto de 2020, né? E tem como objetivo principal preservar e divulgar a história do Brejo Santo. Ele é um equipamento de educação, cultura e lazer e contempla peças históricas, pré-históricas e paleontológicas. Já fiz visita lá também, muito interessante. Aqui eu coloquei alguns equipamentos que são geridos, digamos assim, aqui em Brejo Santo, pela Secretaria de Cultura. Então tem um cine-teatro, que é um espaço maravilhoso, biblioteca municipal, que eu frequentei tantas vezes, o museu, esse daqui, historiadora Marineuza Santana Basílio Leite, e o Complexo Cultural da Pedra do Urubu, que a gente acabou de ver. Um outro, digamos assim, artefato, né, arquitetônico absolutamente importante, mas que infelizmente foi demolido em abril de 1994, que é o casarão dos Viana Reis, né, da Balbina Lídia Viana Reis e João Casimiro Viana Reis, que eram irmãos, que é o padre Viana, e ela, como a gente viu inclusive na exposição anterior, foi a primeira professora aqui de Brejo Santo. Então, assim, a demolição desse casarão soa até hoje como uma ferida assim, incurável, uma cicatriz incurável na história do nosso município, que infelizmente aconteceu. E aqui tem uma série de informações que eu trouxe sobre esse casarão e sobre essa mulher também que foi extraordinária, né? Foi construído em meados de 1907 e foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1907. Ele tinha as cores da bandeira do Brasil, um fato interessante, né? Emblemático. Durante décadas foi o lar de uma das mais ilustres e respeitadas famílias de Brejo Santo, os Viana Arraes. A Balbina Lídia Viana Arraes e João Casimiro Viana Arraes eram irmãos. Ela foi a primeira professora do magistério de Brejo Santo, como a gente viu num dos vídeos anteriores, e ele foi um dos padres responsáveis por incentivar o desenvolvimento do local, promovendo obras e melhoramentos. Dona Balbina nasceu em 5 de dezembro de 1862, no sítio Emas, lá em Lavras da Mangabeira, e prestou exame para a cadeira de magistério em 1884, no Liceu do Ceará, sendo nomeada em 16 de janeiro de 1885. E aqui tem outras informações, né? O casarão, ele abrigava a escola Dona Balbina e Dona Altina. Para quem é aqui de Brejo Santo sabe muito bem que essa palavra Balbina, ela é a referência a Balbina Viana Reis, e tem uma escola também, Escola Balbina Viana Reis, que hoje é a escola profissionalizante em tempo integral aqui em Brejo Santo. Era sede também das atividades religiosas da paróquia, como as conferências vicentinas e do Sagrado Coração de Jesus. Tudo isso aliado a atividades farmacêuticas, uma herança deixada pelo esposo de Dona Balbina. Aqui tem alguns detalhes da fachada do casarão, como a gente pode ver, realmente aqui era uma obra muito imponente, assim, muito, muito bonita. O padre Viana faleceu em abril de 1911 e Dona Balbina em 28 de fevereiro de 1951. Infelizmente o casarão foi demolido em abril de 1994. Eu coloquei esse texto aqui, que é um texto
do Roberto Júnior, da revista Cariri, que é um texto muito, muito bonito, inclusive, e quem quiser ler aqui fica a referência. E aqui eu coloquei essa informação mais recente, que tem a ver também com aspecto religioso do nosso município, que foi a inauguração, né, da estátua de São Francisco, aqui na paróquia de São Francisco, no bairro São Francisco, em Brejo Santo, no dia 27 de setembro de 2024. Inclusive eu estava lá nesse momento também. E tem-se uma associação direta aqui desse fato, né, com a questão religiosa, turismo religioso e, por que não, também diretamente econômica. Então, com a inauguração, como a matéria aqui do blog do Faria Júnior, que eu coloquei a referência logo aqui abaixo, diz que Brejo Santo entra definitivamente na rota do turismo religioso com a instalação dessa estátua, né, localizada na praça em frente à igreja matriz, que leva o nome do santo e passou por uma grande reforma e será inaugurada, que já foi inaugurada. Então, além da estátua, teve também uma reforma na praça, né? Então, tem alguns detalhes aqui em relação a essa estátua. Foi um monumento concebido pelo mestre Pedro de Saboeiro, que usou na estátua materiais como ferro, resina e fibra, medindo 6,5 metros, 6,5 metros e instalada em uma base que mede 3 metros. A estátua atingirá uma altura total de 9,5 metros e certamente colocará o município definitivamente no roteiro do turismo religioso. Devoto do Santo Mais Popular da Igreja Católica e os milhares de romeiros que ao longo do ano se dirigem a Juazeiro pela BR-116 e passam obrigatoriamente por Brejo Santo. Então tem uma questão aí de turismo religioso, econômica, estratégica que o município pensou em relação a essa questão. E a solenidade de inauguração foi em novembro, né? Aliás, em setembro do ano passado, no dia 24 de setembro do ano passado. Então, pessoal, esses pontos aí são pontos assim, um pouco mais históricos, religiosos, pontos mais, digamos assim, antigos, né, que fazem parte de um passado mais remoto, e atuais como este aqui, que pode ser contemplado numa prova como essa, né? Questões atuais como essa da escola indígena, como a inauguração da estátua, ok? Para quem é aqui de Brejo Santo, tem uma similaridade, tem uma familiaridade, né, mais aguçada com esses acontecimentos, mas para quem não é, isso pode ajudar sobremaneira. Então é isso aí, valeu. E eu acho que eu vou fazer ainda mais um vídeo trazendo alguns aspectos que podem ajudar vocês aí nessa prova. Valeu!